no livro de Apocalipse, um livro muito polêmico, mas que nós estamos precisando de meditar sobre essa palavra, pois afinal de contas o Senhor, Ele quer que muitos ouvem a sua palavra e assim a sua volta seja breve. O livro de Apocalipse é um livro de revelação de Jesus Cristo, né? Que ali ele deu para o seu servo João. João, primeiramente, ele foi lançado num caldeirão de óleo, de azeite quente, né? Mas ele não se queimou, ele continuou vivo. Mas aí eles resolveram então lançar ele, jogar ele numa ilha deserta, ilha de Patmos, né? Uma ilha onde ele ia ficar ali sozinho, né? Mas o Senhor era com ele. Era tudo, eu creio que era tudo plano de Deus, né? Porque o Senhor, ele preparou para revelar a sua palavra a João. E ele disse: tudo que você vê, se ouvir, você escreve, né? Você vai escrevendo. E ali o João, ele teve tipo de um, né, arrebatamento. Aqui no livro no capítulo 1 diz assim: eis que vem as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre eles. Sim, amém. Ou seja, vai chegar um dia em que o Senhor Jesus virá e ele descerá numa nuvem, né? Quando ele esteve aqui, Jesus esteve aqui na face da terra, aí no terceiro dia, aí mataram Jesus. No terceiro dia ele ressuscitou, né? Andou por uns dias no meio do povo, no meio dos apóstolos, e chegou um dia em que eles estavam ali, está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, né? E quando ele conversava, né? Quando ele dizia, no versículo 9 diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e às nuvens, né? E eles ficaram olhando para cima, vendo Jesus sendo assunto aos céus, numa nuvem que recebeu, ocultando o Senhor Jesus. Ele foi recebido no céu. E estando os apóstolos aí atentos, né, aquele acontecimento, apareceu 2 anjos. E esses 2 anjos disseram para eles, no versículo 11 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, diz assim: os quais lhe disseram, né, os 2 anjos: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu há de vir, assim como para o céu vestir. Então, eles já foi promessa, né? Naquele tempo, há muito tempo atrás, que o Senhor Jesus, ele voltaria, assim como ele subiu, ele voltaria nas nuvens. Agora, quando ele voltar, para buscar um povo lavado e remido no seu sangue. E aqui no versículo 8 diz assim, ó, o Senhor dizendo, né? Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E uma passagem que eu gosto muito, eu assim fico imaginando como, né, João estava ali vendo aquela visão, que coisa maravilhosa, que coisa linda, né, que João estava vendo ali naquele momento. Aqui no versículo 9 diz assim, ó, visão de Cristo, quando ele teve visão de Cristo: eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição do reino, e na presença de Jesus Cristo estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito, olha que maravilha, e não no dia do Senhor, eu ouvi detrás de mim uma grande voz de trombeta, e que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Irmãos,
Olha aqui as 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E enviei para quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Olha que maravilha! E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Olha que maravilha! Já pensou você vendo Jesus assim, né? Como o João está descrevendo aqui? Que coisa maravilhosa! E versículo 16 diz: ele tinha à sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. Eu, quando vi, caí aos seus pés. Quem não caía, né? Como morto. Mas ele me pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Olha que maravilha! Imagina você tendo uma visão dessa, né? E ali ele foi arrebatado em espírito, e tudo que o Senhor falava para ele, ele escrevia. Nós vemos aqui observar as 7 igrejas, né, que o Senhor citou aqui para João, né, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Quero dizer que essas 7 igrejas são 7 tempos até a volta do Senhor Jesus. Você imagina, nós já estamos no 7º tempo do Senhor, né? É assim, ó. Éfeso é um tempo, uma geração. Esmirna é outro tempo, outra geração. Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. E nós estamos na Laodiceia, o último tempo. Então, nós estamos mais perto da volta do Senhor Jesus do que antes, porque já estamos na Laodiceia. E depois eu vou ler sobre a Laodiceia. Primeiramente, eu quero dizer que os sinais dos tempos de a volta do Senhor Jesus, você crê ou você não crê, está acontecendo. Nós vemos isso acontecer. E aqui no capítulo 24 do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, nos diz a palavra do Senhor, porque no versículo 5, né? Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por isso nós temos que estar em oração, em comunhão com Deus, para não ser enganado pelo anticristo. E ouvidos de guerra e rumores de guerras. Olha, nós temos visto guerras e nós já temos visto rumores de guerras. Olhai para que não assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio de dores. É apenas um alerta para que o homem se coloque na posição em que Deus quer, para que o homem aceita a Jesus e seja assim, esteja na presença dele.
Então, onde entregar para seres atormentados, matar-se-vos-ão, sereis odiados em todas as gentes, por causa do meu nome, né? Por isso que muitas pessoas não gostam de cristão, mas o Senhor é conosco. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se odiarão. Aqui no versículo 11 diz: e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então nós vemos aí, né, como tem sido o amor, né, entre as pessoas, né? Quantos nós vemos aí os noticiários, né, que trazem pai contra filho, filho contra pai, é tudo cumprimento da palavra de Deus, está tudo se cumprindo conforme Deus já tinha dito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então temos que perseverar, continuar até o fim e seremos salvos, né? Será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então o Senhor está dizendo aqui que Ele quer que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho, seja ao conhecimento da palavra de Deus, da sua volta, da sua presença. E aí, sim, quando todos estiverem cientes, aceite ou não aceite, chegará o fim. Quando, pois, virdes que a abominação e desolação de que falou o profeta Daniel, este lugar é santo, quem lê, entenda. Então, que estiverem a Judéia, fujam para os montes. Então, ali, né, entra a palavra do Senhor, que diz, estarão, que nem todos, né, que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que permanece na presença de Deus. Como eu estava dizendo sobre o livro de Apocalipse, aqui nós lemos, né, a visão de Cristo para João. João era considerado o apóstolo amado do Senhor, né? Ele era o apóstolo que ficava mais próximo do Senhor Jesus naqueles tempos. E como, né, nos diz a palavra do Senhor, que nós já estamos nos tempos de Laodiceia, aqui o Senhor deixa, né, escreve para todas as igrejas, usando o teu servo João para escrever, né, a todas as igrejas: Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e finalmente Laodiceia. Como nós dissemos, nós estamos na Laodiceia. Vamos ver aqui o que o Senhor escreveu sobre a Laodiceia. Filadélfia, no capítulo 3 de Apocalipse, a mensagem à igreja de Laodiceia. E nos diz a palavra: e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu sou das tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Como diz, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, mas sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor está dizendo que não adianta ser rico materialmente. Aconselho que compres de mim ouro provado no fogo, para que enriqueças, e roupas brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. E o versículo 19 é muito importante para nós.
Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor, Ele quer os corações aquebrantados, né? Quer que nós sejamos arrependidos dos nossos pecados, né? Que nós viramos para Ele e arrependa, aceita a sua correção, porque o Senhor corrige aquele a quem ama. Então, se você está sendo corrigido pelo Senhor, és um bem-aventurado, né? Porque está recebendo a correção do Senhor. E ele diz: arrepende-te. No versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. É um versículo que eu sempre digo aqui na programação, e é o que o Senhor tem feito nos últimos tempos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor tem realmente corrigido, né? Nós, servos do Senhor, corrigido aquele que está distanciado dos caminhos do Senhor, para que ele chegue até a presença gloriosa do Senhor. Porque dias mais difíceis virão. Por quê? Porque está prestes a volta do Senhor Jesus. Olha só, nós somos a última igreja, né? A última, pode-se dizer, a última geração, né? Como dizer assim. Por isso temos que estar preparados para encontrar com o Senhor Jesus. E Ele continua batendo na porta de cada coração, desejando que esse coração se abra e Ele possa entrar e fazer morada, ser transformado pelo Senhor Jesus. João aqui, ele teve uma grande visão de Deus, onde é revelação do Apocalipse. Quem é o autor desse livro de Apocalipse? É o próprio Deus, o autor. João foi assim um instrumento de Deus, né, nas mãos de Deus, que Deus abençoou ele. Já pensou? Eu fico imaginando essa visão que João teve, foi tão maravilhosa, né? Vendo o Senhor Jesus ali, né? Com muito poder, com muito glória, e o Senhor dizendo: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir. Então nós aguardamos o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então nossa esperança é nos encontrarmos com o Senhor Jesus, né? Que Ele disse que há de vir, e a sua palavra não volta atrás. O Senhor disse que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O Senhor, Ele prometeu, e as promessas do Senhor hão de ser cumpridas, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Ele cumpre com a sua palavra, né? Aqui no versículo 16 do capítulo 2 também está dizendo muitas vezes, né? Na Bíblia o Senhor diz essa palavra: arrepende-te, pois, né? Quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então arrepende-te dos teus pecados, se achegue ao Senhor Jesus. O Evangelho de João, o Senhor Jesus está dizendo: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então não temas em se achegar até o Senhor Jesus. Não se preocupe pela sua situação, pelos seus pecados, né? Pelas suas transgressões. Não temas, porque o Senhor, Ele disse na sua palavra que aquele que vier até Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. E como o profeta Isaías disse:
né, a sua palavra, que buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Haverá um dia em que não terá oportunidade. A oportunidade está sendo dada agora, né, para você, para mim, para todos nós, nos achegarmos ao Senhor, porque depois que o Senhor vir, aí não adiantará mais, porque o Senhor será o justo juiz, né, para julgar os vivos e os mortos. Que nós estejamos preparados para encontrarmos com o Senhor Jesus. Amém?